O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: olhando para Abraão. Querido ouvinte, a palavra de Deus nos mostra, nos ensinamentos do apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, por 3 vezes, no versículo 7, no versículo 9 e no versículo 13, Paulo fala essa verdade. Os que são da fé são abençoados como foi abençoado o crente Abraão. E no versículo 13 ele chega a declarar que o Senhor nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. A bênção de Abraão fala de prosperidade, fala de longevidade, mas acima de tudo fala de intimidade. Abraão, na Bíblia, o homem que é chamado amigo de Deus, o pai da fé. E Abraão teve também a sua família abençoada. Lá em Isaías 51, no versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: ouvi, vós que buscais ao Senhor, olhai para a rocha que fostes cortados, para o poço que foste tirados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e multipliquei. Olhando para Abraão, o apóstolo Pedro, na sua carta, 1 Pedro 3, ele também descreve o casamento de Abraão e Sara como um modelo, como um exemplo. Então, se nós queremos ouvir a palavra de Deus, queremos buscar a Deus, queremos servir a Deus, temos que ter nesse casal um modelo, um exemplo. Abraão é a rocha e Sara é o poço. A gente que é da região aqui de muitas águas, a gente percebe que aonde tem muitas águas, as cachoeiras, as fontes, tem muitas pedras. É algo do mistério do Deus Criador. Então Deus está falando que nós fomos cortados dessa rocha. Abraão, o pai da fé, e Sara, o poço que deu a luz. Por isso Deus mudou o nome de Abraão e Sara. Abraão passou a ser conhecido como o pai de muitos povos e Sara, a mãe de muitas nações. Abraão é o pai, hoje, do cristianismo, dos islâmicos e dos judeus. Se formos pensar em população, isso aí dá de 30 a 40, talvez até 50% da população mundial. Por isso Deus falou para Abraão olhar para o céu, assim seria a sua descendência, como as estrelas. Olha a areia da praia. Imagine você contar as estrelas do céu e contar a areia da praia. Abraão tinha quase 90 anos e tinha apenas um filho, Ismael, fruto de um relacionamento com a sua escrava Agar, amando de Sara. Ele não poderia imaginar aquele homem que teve o seu primeiro filho legítimo com 100 anos de idade, que ele seria pai de muitas nações. O Espírito Santo quer falar ao seu coração hoje. Olhe para Abraão e descubra nele a vida abençoada. Começa com intimidade com Deus. Abraão, amigo de Deus. Abraão, homem que vivia na presença de Deus e por isso recebeu de Deus longevidade, recebeu de Deus prosperidade. Abraão era um homem rico, um homem poderoso. A sua fazenda era mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para nós hoje é: olhe para Abraão, vosso pai,
e para Sara, que vos deu a luz, sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei, eu o multipliquei. Perceba que Deus não mandou olhar para Davi, Deus não mandou olhar para Moisés, Deus não mandou olhar para Noé, para Salomão, para Sansão, para José no Egito. Todos esses homens e tantos reis de Israel, esses homens eram casados, tinham mulheres e filhos, mas família, no propósito de Deus, tem como modelo para nós Abraão. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, o apóstolo fala sobre essa vida abençoada de Abraão e Sara. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Deus está chamando, e quando Deus chama, é porque Ele tem um propósito. E quando Deus chama e tem um propósito, Ele abençoa e multiplica para o cumprimento desse propósito. Não olhe para o seu momento, não olhe para a sua situação, olhe para Jesus. O segredo de Abraão, Paulo descreve em Romanos 4, a partir do versículo 17, quando Paulo vai dizendo que Abraão não se deixou levar pela incredulidade, antes ele fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Por que dava glória a Deus? Aí no versículo 20 e 21 de Romanos 4, Paulo vai estar falando que ele, Abraão, tinha certeza que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Então creia em Deus, creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Deus está levantando um povo forte, um povo que fará proezas. Esse povo é constituído de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, famílias abençoadas para cumprir o propósito de Deus. Que essa pequena mensagem possa despertar o seu coração. E hoje nós vamos estar falando ainda mais. Um casamento feliz não acontece por acaso. E através da vida de Abraão, através da palavra de Deus, a sua família, o seu casamento será abençoado em nome de Jesus. Essa mensagem abençoando você, você pode compartilhar ela com seus amigos, com muitos casais. Daqui a pouco, essa mensagem vai estar no nosso canal do YouTube, o canal Programa Voz da Esperança, Ministério Céu. Olhe para Abraão, olhe para a palavra e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Ele era só, Deus o chamou, Deus o abençoou, Deus o multiplicou. Essa é a palavra do Senhor para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus.